Vamos lá, gente, bora para a parte 2. Eu quero que vocês fiquem animados, felizes, porque a gente está estudando muito, vendo muitos exercícios, é importante para o seu vestibular, principalmente para quem está com planos de vestibulares difíceis, né? Então, bora estudar mais um pouco, coragem. Aqui a gente vai do exercício 6 ao 10, tá bom? Então, pegue aí o caderno, já vá fazendo suas anotações para depois enviar a lista, tá? Quem conseguiu imprimir a lista, já vai fazendo na lista. Quem não conseguir imprimir, vai fazendo no caderno mesmo e depois tira a foto do caderno e manda, tá bom? Então, bora lá. Exercício 6. Nesse caso, é um exercício assim, bem focado nas funções, tá? É um exercício de funções. Mas, gente, esse ano é ano de vestibular e tá tudo junto, né? As ideias são as mesmas. Então, nesse exercício, a gente está vendo duas parábolas, uma com a concavidade para cima e outra com a concavidade para baixo. Vocês conseguem reconhecer aí qual é a F e qual é a G, olhando pelo desenho? Então, olha, a F tem o menos x quadrado, né? E a G tem mais x quadrado. Então, a F é essa aqui, ó, tá? Porque ela tem a concavidade para baixo. E a G é a outra, tá? Então, a G é essa que está com concavidade para cima. Beleza. O exercício está falando o seguinte, ó. São dois gráficos, tem os pontos de intersecção Q e P, ele quer a medida do segmento que vai do P até o Q. Então, eu preciso cruzar os dados das duas para achar o ponto de intersecção. E cruzar esses dados, você já sabe que analiticamente a gente faz isso por meio de sistemas, né? Peraí, deixa eu apagar isso aqui que ficou muito feio. Então, vamos lá. O primeiro sistema eu vou colocar f de x, que é a mesma coisa que o y, é igual a 4x menos x quadrado. E a outra é o g de x, que aqui é a mesma coisa que o y, é x quadrado mais 8x menos 6. Como aqui e aqui eu tenho y e y, então eu vou igualar as duas, tá? Porque não é sistema linear. Então, a forma de resolver é por substituição, por comparação, né? Então, 4x menos x quadrado é x quadrado mais 8x menos 6. Beleza. Então, aí eu vou juntar os termos semelhantes. Então, esse x quadrado, esse que está aqui, eu vou colocar ele lá do outro lado, vai ficar positivo, junto com o outro que já estava lá. Mais 8x que já estava aqui, e esse 4x vem para cá negativo, né? E o menos 6 já estava aqui, e aqui igual a zero. Então, ficamos com 2x quadrado mais 8 menos 4, 4x menos 6. Tudo isso é igual a zero desse lado, eu posso pôr o zero aqui desse lado. Então, a equação, olha, está toda de números múltiplos de 2. Então, eu posso dividir tudo por 2. Ela vai ficar assim, ó. X quadrado mais 2x menos 3 igual a zero, né? Eu pus num outro azul, porque então chegamos nessa última forma da equação. E aí, nós vamos resolver essa equaçãozinha. Então, eu vou resolver daquele jeito que vocês estão mais acostumados. B quadrado, 2 ao quadrado, 4, menos 4ac
C. Então, aqui fica mais 12, mais 4, 16. X é menos B, mais ou menos a raiz de 16, que é 4, dividido por 2 vezes o A. Então, 4 menos 2, 2 sobre 2, 1. Menos 2 menos 4, menos 6 sobre 2, menos 3. Então, eu cheguei nesse ponto 1 e menos 3. Só que esses pontos, eles estão em x. Olha, veja aqui que nós resolvemos tudo em x. Então, eu cheguei... Ai, desculpa, gente. Eu não vou parar a gravação para poder tirar esse espirro, senão eu vou ter que fazer tudo de novo, desculpa. E aqui o x é menos 3. Tá. Então, o que eu descobri? Ó, aqui eu tenho um ponto Q que, ó, essa coordenada 1, já que ela é positiva, tem que ser o x do Q. Então, aqui é o 1, falta o y. E o outro, que é negativo, tem que ser esse aqui, ó. Então, se aqui foi 1, né, esse pedacinho, ó. Então, aqui, mais ou menos, é o menos 3, né? Então, aqui o x do P é o menos 3. E aí, falta o y, né? Agora, olha só que coisa legal. Como que eu vou achar esses y's? Esse ponto Q, né? Eu vou substituir aqui na função, tá? Como ele é um ponto de intersecção das duas, eu posso substituir em qualquer uma das duas. Mas eu vou substituir nessa aqui, ó. Então, qual seria o f de 1? Seria 4 vezes 1 menos o 1 ao quadrado. Então, 4, 1 ao quadrado, 1, 4 menos 1, 3. Então, aqui esse ponto é 1 e 3. E o outro aqui eu vou substituir nessa função também, porque tanto faz, né? Eu posso substituir em qual eu quiser, porque o ponto é de cruzamento das duas. Então, f de menos 3, ó, vai ficar 4 vezes o menos 3 menos o x, que é o menos 3 ao quadrado. Então, fica menos 12 menos o menos 3 ao quadrado dá 9. Só que esse menos aqui, ele está esperando aqui fora. Então, essa coisa aqui deu 9 positivo. Mas como tinha o menos aqui fora esperando, então não teve jeito, ficou negativo menos 21. Então, aqui, ó, é menos 21. Maravilha. E o que o exercício pediu? Deixa eu trocar a cor aqui, ó. O exercício pediu a medida do segmento PQ, então ele quer a distância. Então, nós vamos para aquela fórmula da distância do ponto P até o ponto Q. Então, é raiz, né? Aquela fórmula da raiz. Então, vamos lá. O x de um menos o x do outro. Então, eu vou fazer o x do Q menos o x do P. Então, é 1 menos o menos 3 ao quadrado, mais, agora o y, 3 menos o menos 21, e tudo isso ao quadrado. Então, vai ficar... Aqui, 1 mais 3 fica 4 ao quadrado. E aqui fica 24 ao quadrado, né? Então, somando tudo isso, vai dar uma raiz de 16, 576, raiz de 592, que aproximadamente dá 24,333. Maravilha, é isso aí. Então, vamos lá. Nesse exercício tem um caminho bem diferente, mas é muito interessante. Vamos lá, então. Duas pessoas combinaram de se encontrar entre meio-dia e 1h. E elas também combinaram de esperar até 20 minutos pela outra pessoa.
Então, se um chegou meio-dia e 10, o outro vai ter que chegar no máximo até meio-dia e 30, certo? Então, o que que a gente observa? Esses 20 minutos aqui tem que ser a diferença máxima entre o tempo de chegada de um e do outro. E esse tempo são os minutos que cada um vai chegar. Então, um tem que chegar a meio-dia e 10. Então, esse tempo é 10. O outro, então, tem que chegar no máximo até o 30, do meio-dia e 30, né? E essa diferença, no máximo, 20. E essa diferença tem que ser sempre um número positivo. Então, eu subtraio o tempo de chegada dos dois. Então, olha só que coisa interessante. X é o tempo do participante A e o Y vai ser o tempo de chegada do participante B. Então, a diferença entre o tempo de um e outro tem que ser sempre menor ou no máximo igual a 20. E como essa diferença tem que ser sempre positiva, eu tenho que considerar que quando eu subtrair um do outro, tem que dar um número positivo. Por causa disso, eu vou ter que incluir aqui uma barra de módulo. Por quê? Sempre que eu subtrair, eu tenho que considerar uma diferença positiva, tá? E aí, por causa dessa barra de módulo, então vamos voltar lá no primeiro ano, vamos relembrar um pouquinho do conceito de módulo. Quando eu subtrair aquela ideia que eu falei, né, do 10 e do 30, se o participante A chegou no 10 minutos e o participante B chegou no 30 minutos, então, ó, aqui vai ficar assim, ó, 10 menos 30. Vai dar número negativo. Mas se fosse o contrário, daria positivo. Então, eu tenho que considerar as duas possibilidades. Se o x é menor que o y e se o y ou se o x é maior que o y, tá? Então, vamos considerar assim, ó. Se o x for maior do que o y, o que vai acontecer? No caso aqui seria um número 30 menos 10, daria certo a conta. Então, ficaria x menos y menor ou igual a 20 mesmo. Isso se o x for maior que o y. Se o x for menor que o y, eu vou ter que trocar, vou ter que inverter aqui. Né? Mas só que eu não posso inverter o valor. Então, eu vou inverter o sinal. Eu vou trocar o sinal que está na frente do x, eu troco. E troco o sinal que está na frente do y. Quando eu faço essa inversão, aí a conta dá certo. Como se eu fizesse assim, ó, 5 menos 3 é 2. Ah, e se fosse o contrário, se fosse menos 5 mais 3, daria menos 2. Então, quando eu troco os sinais, eu mudo o sinal da resposta, né? Então, quando a gente tem essa situação de módulo, a gente tem que trabalhar com essas duas possibilidades, né? E daí, olha o que acontece. Eu acabo ficando com duas inequações que representam a situação. Então, nessa aqui, ó, vamos lembrar agora de graph equation. Eu vou isolar o y, então aqui ficou o y negativo, né? Que era aqui. Menor ou igual, o x vai para lá negativo e aqui ficou mais 20. Olha o que aconteceu, deu uma inequação com negativo na frente. Então, vou multiplicar tudo por menos 1, aí fica positivo aqui, o x fica positivo, 20 fica negativo e aqui fica maior ou igual. Beleza. E a outra, né, isolando y, passa o x para lá, ó, esse x já é negativo, quando ele passar ele vai ficar positivo e o mais 20 está lá, né? E aqui, nossa, aqui eu fiz um erro, ó. Aqui, como trocou todos os sinais. Ah, não, tá certo, desculpa. É que eu olhei aqui e não olhei aqui. Então, beleza, eu tenho agora as duas inequações. As duas são bem parecidas, ó. Vocês estão vendo que
As duas têm o mesmo m, ó, elas são paralelas, então é um x aqui, um x. Esse M1 é aquele M da bissetriz dos quadrantes, né? Porque aqui é y igual a x, o M é 1. Então, as minhas duas retas são paralelas a essa daí. Então, eu vou imaginar um desenho aqui assim, ó, só para a gente imaginar. Depois eu vou pôr um desenho bonito aqui para vocês verem. Então, a bissetriz dos quadrantes está aqui, só que uma, depois o coeficiente linear dela é o mais 20. Então, ela vai passar aqui no mais 20 e sendo paralela a essa. Então, uma vai estar aqui, né? Então, y menor que 1x mais 20, como é menor aqui, ó, eu tenho que pegar daqui para baixo dela. E a outra, vou trocar até de cor, também é paralela a essa, só que ela passa pelo menos 20. Então, menos 20 está aqui, ó. Menos 20. Então, paralela aqui, ó. E aqui é y maior. Então, daqui para cima, maior. Então, eu fiquei com uma faixa aqui de possibilidades de tempos em que, se um chegar em qualquer tempo desse que está dentro dessa faixa e o outro também, eles vão se encontrar, né? Agora, a gente vai ver um desenho mais organizado aqui que está mostrando um outro detalhe. Como o máximo é 1 hora, o máximo são 60 minutos que o sujeito tem para chegar. Só que o que vai acontecer? Se ele chegar, por exemplo, se esse primeiro aqui chegar no 30, se ele chegar no 30, o outro tem que chegar num tempo no máximo até quanto? Tá aqui, ó. Tem um máximo aqui até o quanto ele pode chegar. Então, isso já está previsto aqui dentro dessa faixa. Então, essa é a faixa que o encontro dá certo. E aqui, esse quadrado do 0 até 60 é o que é possível de acontecer, né? Então, agora a gente vai ver a questão da probabilidade. Olha só, dentro desse quadrado... Nossa Senhora, meu desenho está péssimo. Deixa eu apagar essa linha verde. Dentro desse quadrado, o que eu tenho que olhar? Se os dois chegarem nessa faixa mais escura, o encontro vai acontecer. Ou se um dos dois chegar fora da faixa escura, o encontro já não vai acontecer, né? Então, aqui o encontro acontece, sim, aqui não, e aqui não. Então, nós vamos considerar essa área toda é a área onde o evento ocorre e a área branca é onde o evento não ocorre. E o quadrado todo seria o espaço amostral. Então, a probabilidade vai ser o quê? A área escura dividido pelo espaço amostral, que no caso é a área do quadrado, tá? Então, a área do quadrado é 3.600, que é 60 vezes 60. E essa área escura, como é uma figura assim, que não tem uma forma definida, a gente vai calcular por uma outra estratégia, né, de geometria, que é o seguinte, a área do quadrado é 3.600. Então, eu vou fazer a área do quadrado 3.600 menos essa faixa, essa parte branca, e menos a outra. Detalhe que elas são iguais, ó, você vê que ela vai do 20 até o 60, e aqui ela vai até o 40. E, então, ela tem 20 mais 20 aqui, né? Então, ela tem 40 por 40. Então, ó, 40 vezes 40, base vezes altura dividido por 2, dá 1.600 dividido por 2, 800. Então, essa aqui é 800. E essa aqui é igualzinha, ó, 40 vezes 40 dividido por 2, 800. Então, as duas partes brancas somam 800, que é 1.600 a soma. Então, olha, 3.600 menos 1.600 dá 2.000.
2.000 dividido por 3.600 fica 20, continuando aqui, ó, 20 sobre 36. E aí eu tenho que simplificar, então eu vou dividir aqui no máximo que dá, né? Então eu vou dividir, por 4. Aqui dá por 4, aqui dá por 4. Então aqui é 5 e o 36 por 4 dá 9. Então, alternativa C de casa. Que loucura, gente, esse exercício tem muita coisa, né? Mas que bom que você está aí estudando. E vamos em frente, vamos para o próximo. Vamos lá, então, exercício 8. Aguenta firme aí, porque só falta 3 agora, né? 8, 9, 10. Mas vamos lá, então. Aqui, eu vou ensinar para vocês um macete diferente para calcular a área do quadrilátero, né? Nós não chegamos no ponto de poder passar isso para vocês, mas enfim. Do jeito que nós estávamos fazendo, nós iríamos dividir isso aqui em 2 triângulos, calcularíamos essa área e depois essa, né? Lembrando que a área é metade do valor do determinante em módulo, né? Então, como a gente tem aqui um quadrilátero, então, imagina que eu estou saindo aqui do ponto A, então vou para o B, para o C, para o D e volto para o A. Então, eu vou colocar esses pontos, estou resolvendo aqui a letra A, olha, naquele cálculo, meio vezes o módulo do determinante, né? Isso é a área. Então, vai ser meio vezes. E aí eu vou mostrar o macete, olha. Então, a gente vai colocar os pontos na vertical. É um outro métodozinho que também funciona. E aí, nós vamos colocar todos os pontos juntos. Então, aqui é o menos 5 e 0. Então, em cima tudo é x e embaixo tudo é y. Depois, o outro aqui na sequência. O 5, 0. Depois, esse outro aqui, que é o 4, 3. Depois, esse daqui, que é o menos 3, 4. Esse, né, o D. E por último, eu vou repetir o primeiro de onde eu saí, para poder fechar todos os lados. Então, fecha no ponto A de novo. Bom, aí nós vamos fazer a multiplicação das diagonais. Então, essa aqui primeira zerou, aí depois aqui ficou 15, aqui ficou mais 16, essa aqui zerou também. Aí essa zerou. Aqui deu menos 9, mas como é secundária, entra mais 9. E aqui deu menos 20, como é secundária, entrou mais 20. Então, somando aqui, ó, fica 31 com 29, dá 60. Então, módulo do determinante vezes meio, a área do quadrilátero é 30 unidades de comprimento ao quadrado. Então, isso aqui é a letra A, ó. Beleza. Agora, para fazer a letra B, então, a Unicamp, né? É questão de segunda fase, assim, tem que escrever, você vê que não tem alternativas. Então, é isso aí mesmo, dá bastante cálculo. Agora, na letra B, ele pede assim, a equação da reta que passa pelo ponto A, vou fazer com outra cor aqui. Passa pelo A e é perpendicular à reta que passa pelo BC. Então, eu quero uma reta aqui assim, ó. Né? Bom, então eu preciso primeiro calcular o coeficiente angular daqui,
né? Porque se a minha reta vai passar por aqui e é perpendicular, então o coeficiente daqui eu posso inverter, trocar o sinal e usar para essa aqui. Então, vamos calcular o coeficiente angular entre o B e o C. Então, M do BC, delta Y, então, 3 menos 0, que Y com Y, e depois x menos x, 4 menos 5. Então, aqui fica 3 sobre menos 1. Então, o coeficiente angular aqui deu menos 3. E o coeficiente angular da outra perpendicular, troca o sinal e inverte. Então, é 1/3. E aí, eu posso usar, então, o ponto A, que é o ponto menos 5 e 0. Então, eu vou para o ioiô. Com esse M de 1/3 e com esse ponto menos 5 e 0. Então, o Y é 0, aqui fica Y menos 0 igual a M vezes o X menos o menos 5. Então, fica Y é igual a 1/3 vezes X mais 5, né? E aí, então, agora aqui, eu vou deixar na equação geral, né? Porque ele falou equação da reta. Então, é melhor deixar na forma geral. O 3 veio para cá. Aqui fica 1x mais 5. E deixando tudo do mesmo lado, fica x menos 3y mais 5 igual a 0. Ou, se quiser deixar na forma reduzida, fica x mais 5 sobre 3, que é x sobre 3 mais 5/3. Isso na forma reduzida, tá? E na forma geral, seria essa daqui. Beleza? Então, vamos lá. Exercício 9. Considere a região delimitada por essas equações. E assinale a alternativa que contém o gráfico que melhor representa essa região. Então, essa é em homenagem ao nosso trabalhão com Graph Equation, né? Veja que aparece até relativamente frequente esse tipo de questão. Bom, então nós vamos olhar primeiramente para essa equação de reta aí, que x mais y tem que ser maior que 1. Então, cadê aqui, ó? Isolando o y, fica assim, y maior ou igual que menos x mais 1. Pera aí, gente. Tá ruim isso aqui, deixa eu... De novo. Y maior ou igual que menos x mais 1. Tá? Então, essa menos x, aqui, esse coeficiente angular menos x, né, menos 1x, é o coeficiente angular daquela reta bissetriz dos quadrantes pares. Então, ele está aqui, né? Menos 1, é decrescente, tá. Como ela passa pelo mais 1, então, ela vai passar aqui no mais 1. Então, ela vai estar aqui assim. E como tem aqui maior ou igual do que ela, então vai ser daqui para cima. Então, isso aqui é só um rascunho feinho, só para a gente visualizar a ideia, tá? Então, agora, num desenho mais bonito, então foi isso aqui que eu quis dizer, olha. O coeficiente angular é o menos 1, então ela é decrescente, paralela à nossa bissetriz dos quadrantes pares. Então, ela está nessa mesma inclinação aqui. E pegando tudo daqui para cima. Bom, a outra é uma equação de circunferência. Então, o centro aqui é no 0, 0, porque não tem todos aqueles parênteses com coordenada do centro. E
o raio é sempre ao quadrado, então o raio aqui é 2. Então, é uma circunferência centrada aqui na origem de raio 1, 2, né? E como é menor ou igual, é tudo que está aqui pintado dentro. Então, juntando essas duas, eu tenho que cruzar essa informação. Então, do menos x mais 1, então, mais 1 tá aqui, esse aqui é o 2, então vou pôr o 1 aqui. A reta bissetriz estaria aqui no meio, a outra estaria aqui assim. Então, seria daqui para cima, né? Isso aqui só para a gente imaginar, mas eu vou pôr o desenho. Então, olha o desenho, que bonito, né? Então, alternativa E. E vamos embora. Bom, agora aqui nesse exercício, os valores de A para que circunferências de equações, então aqui tem centro, centro, raio, então ó, vamos pegar já o centro aqui, ó, o centro aqui é 3 e 2 e o raio aqui é 1. E aqui o centro é A e menos 2, né, porque o sinal vem sempre contrário, e o raio aqui é 4. Nossa, que bagunça. Vamos lá, raio 4. Tá. Para elas serem tangentes exteriormente, então vamos lembrar, quando elas são tangentes exteriores, o D, que é a distância entre C1 e C2, ó, distância C1 e C2, é igual distância C1. Gente, mas tem horas que dá uns chute aqui nessa caneta. Cruzes. Então, distância C1, C2 é igual à soma do R1 mais R2. Bom, então, como a soma dos raios eu tenho, a soma dos raios é 5, então a distância entre esses dois pontos, que é a distância entre os centros, é igual a R1 mais R2. Então, vou fazer um desenho aqui só para a gente lembrar, ó. Uma está no ponto 3, 2. Então, uma circunferência está aqui. Para ser tangentes externamente, então, uma situação seria assim. Aqui está o centro, olha só. Aqui está o raio de uma e aqui está o raio da outra. Né? Somando os dois raios, dá o D, que é a distância entre os centros, que tem que bater. Então, essa aqui é a situação de tangentes externamente. Então, que a gente estava estudando isso antes das férias. Bom, relembrando essa teoria, o que a gente tem que fazer agora? Calcular esse D, né? Então, a distância entre C1 e C2, usando aquela fórmula da distância. Então, vou pegar aqui, ó. A menos 3, então é x daqui menos x daqui, quadrado, mais o x daqui menos o x dali. E essa distância tem que ser igual à soma dos raios. A soma dos raios é 5. Né? Então, ficou A menos 3 quadrado mais o menos 4 ao quadrado. Toda vez que a equação tem uma raiz, né, uma equação irracional, quando ela tem a raiz de um lado, para tirar essa raiz, eu elevo ao quadrado dos dois lados. Então, aqui ficou 25 e aqui ficou A menos 3 quadrado mais 16, né? E aí, agora tem que resolver. Então, aqui, tirando 16 dos dois lados, aqui fica 9. A menos 3 ao quadrado, né? E aqui, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou aplicar uma raiz
dos dois lados, porque esse está ao quadrado e o 9 é quadrado. Então, aplicando raiz dos dois lados aqui, então aqui vai ficar mais ou menos 3 e aqui vai ficar A menos 3, né? Então, aí eu vou ter as duas respostas, ó. Uma é A menos 3 igual a 3, que fica A igual a 6, né? Que o 3 é a prova positiva. E a outra, A menos 3 igual a menos 3, então fica A igual a 0, né? Então, bom, a pergunta: os valores de A para os quais as circunferências são tangentes exteriores. Então, achei dois valores de A, ó, o 6 e o 0. Então, achamos aqui a alternativa D. Tá bom? Então, é isso aí. Beijo.